tudo bem, turminha? A nossa aula de matemática está começando e na aula de hoje a gente vai entender melhor o que é uma sequência lógica, né? Vamos conhecer e entender a sequência. Vamos lá? PET 2, semana 6, matemática. Sequência lógica é a sequência que segue uma ordem ou um mesmo padrão. Ela pode ser numérica, geográfica ou figurativa. Primeiro, vamos entender o que é uma sequência numérica. Preste atenção na disposição dos números aqui. Aqui eu tenho 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. O que vocês percebem nessa sequência? Podemos perceber duas coisas. Primeiro, que a contagem aqui está de 2 em 2. E a segunda coisa é que a contagem aqui começou com números pares. Então, todos os números que eu coloquei na minha sequência também são números pares. Então, a sequência de 2 em 2 e com números pares. Essa sequência é uma sequência infinita, porque os numerais não têm fim. Por maior que seja o número que você consiga imaginar, você nunca conseguirá chegar ao fim dessa sequência numérica. Agora aqui eu tenho outra sequência, ó. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 35. Aqui eu tenho uma sequência numérica que está contando de 3 em 3. Aqui eu tenho mais uma sequência numérica. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Aqui este padrão estou contando de 5 em 5. E a última sequência que eu tenho aqui está contando de 10 em 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Agora vamos ver o que é uma sequência geométrica. A sequência geométrica eu uso um padrão geométrico para representar a minha sequência. Aqui eu tenho, por exemplo, uma sequência com círculos, né? Que é uma figura geométrica. Então, aqui, círculo vermelho, círculo pequeno amarelo, círculo azul, círculo pequeno amarelo, círculo grande vermelho, círculo pequeno amarelo. Qual é a próxima sequência que eu posso formar aqui? Círculo grande azul. Se eu continuar, círculo pequeno amarelo, círculo grande vermelho e assim por diante. Como aqui está determinado dentro de um limite, essa sequência tem fim, porque eu determinei um limite para ela. Aqui eu tenho mais uma sequência geométrica. Eu tenho losangos grandes e preto, círculo pequeno, losango pequeno, mais um círculo verde pequeno, losango preto, um círculo pequeno, um losango pequeno e um círculo verde pequeno. Se eu for dar sequência a esta sequência aqui, se eu vou dar continuidade a ela, o que eu iria desenhar? Um losango preto, um círculo pequeno, um losango pequeno e um círculo pequeno verde, e assim por diante. Aqui agora eu tenho com retângulos, né? Um retângulo grosso verde, um retângulo fino preto, um retângulo grosso branco, um retângulo fino preto, um retângulo grande amarelo, um retângulo fino preto, um retângulo grosso branco, um retângulo preto,
fino e um retângulo verde grosso. Observe que aqui eu já cheguei na sequência inicial. Então, eu parei aqui na minha sequência, foi aqui, ó, num retângulo grosso amarelo. Se eu for dar continuidade à sequência, eu venho um retângulo fino preto, depois um retângulo grosso branco, um retângulo fino preto, um retângulo grosso verde. E assim eu posso dar continuidade à minha sequência. Quando a sequência lógica é figurativa, significa que ela pode ser de qualquer figura. Eu posso representá-la com qualquer figura, como por exemplo aqui. Aqui eu fiz com esta imagem aqui que parece mais um elipse, né? Observe que onde eu comecei ele, como ele começou a girar. Observe a sequência dele. Aqui eu comecei ele na direita. Aqui eu comecei ele embaixo. Aqui eu comecei ele na esquerda. Aqui eu comecei em cima. Aqui eu comecei na direita. Aqui eu comecei embaixo. Se eu fosse dar continuidade, eu ia desenhar ele começando pela esquerda. Depois da esquerda, eu ia desenhar ele começando ele de cima. Isto mesmo. Então, aqui é uma sequência figurativa, que pode ser com qualquer figura, que não precise ser uma figura geométrica. Eu tenho aqui ainda mais uma sequência figurativa. Eu tenho aqui uma flor. Aqui eu tenho um inseto que parece um besouro, né? Eu tenho outra flor diferente. Eu tenho a flor amarela novamente. Eu tenho um inseto que parece um besouro e tenho a flor laranja. Se eu for dar sequência, depois da flor laranja vem a flor amarelo. Eu ia desenhar a flor amarela aqui. Depois eu ia desenhar o besouro. Depois eu ia desenhar novamente a flor laranja. E assim por diante. Aqui eu tenho um coração, eu tenho uma estrela, eu tenho um losango. Depois do losango, eu voltei no coração, na estrela, no losango. Depois do losango, eu tenho o coração. Se eu continuar desenhando, depois do coração vem a estrela. Depois da estrela vem o losango. E assim por diante. Observe que na sequência a gente utiliza, além de ser a mesma figura, as cores também repetem as mesmas cores. Então, se o meu coração está pintado aqui de rosa, a estrela de amarelo, o losango é de azul, em toda a sequência irá se repetir o mesmo padrão. Por isso que chama de sequência lógica, que repete o mesmo padrão. Agora, vamos fazer isso no PET? Vamos entender melhor? Dona Maria do Carmo organizou a sala de aula para as provas finais. Pediu ajuda a uma aluna para colocar a numeração nas carteiras, mas algumas ficaram sem marcação, pois ninguém as ocuparia. Escreva os números das carteiras que não foram marcadas. Então, aqui eu tenho um mapa de sala de aula. No mapa de sala de aula, a aluna, ela pediu ajuda para uma aluna e a aluna fez a demarcação numérica das mesas. Observe que tem algumas mesas que não têm os numerais. Olha como que a aluna marcou as mesas. 0, pulou para o 3, pulou para o 6. Do 0 para mim pular para o 3, eu conto 1, 2, 3. Eu contei 3. Do 3 para pular para o 6, eu vou contar 4, 5, 6. Eu contei 3 novamente. Do 6 para pular para o próximo número, eu vou ter que contar também, ó. Contem aí para ver qual número que vai dar. Aí eu cheguei no 12.
Desse número para mim contar até chegar no 12, 10, 11, 12. E assim por diante, porque essa é uma sequência de 3 em 3. Então, vocês irão contar de 3 em 3 para descobrir qual os números que estão faltando aqui nas carteiras. Na imagem 2, eu tenho uma sequência onde eu tenho aqui algumas figuras geométricas, né? Aí está faltando algumas peças na minha sequência. Observa aqui. Aqui é uma estrela, um triângulo vermelho, um quadrado verde, um retângulo azul. Aqui é a estrela. Eu esqueci de colocar a peça que está faltando. O quadrado verde, o retângulo azul. Esqueci mais uma pecinha, o triângulo vermelho, o quadrado verde, e eu esqueci mais duas pecinhas nessa sequência. Vocês irão completar a sequência fazendo o desenho das figuras que estão faltando nesta imagem. Escreva o nome das figuras que você desenhou. Você vai escrever para mim quais figuras que vocês desenharam, né? Aqui, onde vocês desenharam, que estava faltando. Agora, eu vou para a atividade 3. João fez um desenho em seu caderno para propor um desafio ao seu amigo Carlos. No desenho, ele escreveu alguns números. Veja, olha só, aqui está faltando um numeral. 16, comecei no 16. 24, 32. Qual será essa sequência? Dá para mim descobrir se eu contar de 16 para chegar no 24. 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24. 8, deu 8. De 16 para 24, deu 8. De 24 para 32, também vai dar 8 também. 8. Então, do 32 para o número que está faltando aqui, você terá que contar mais 8. Contando mais 8 vai dar 40. Contando mais 8 vai dar... Aí, contando mais 8 deu 56. E qual é o número que eu comecei na sequência? Antes do 16, quem que você acha que vai estar aqui? Qual o numeral que você acha que está aqui? Escreva os números que deveriam estar no lugar das estrelas. Esta sequência possui um padrão. Marque a alternativa que representa esse padrão. Ela é uma sequência de 2 em 2, de 4 em 4, de 8 em 8 ou de 10 em 10. Escreva os números da sequência na ordem decrescente. Você vai começar pelo maior número até chegar ao menor. Para fazer um bolo, Dona Elza gasta 3 ovos. Olha só, um bolo é igual a 3 ovos. 2 bolos é igual a 6 ovos. Observando a quantidade de bolos, preencha a tabela da sequência. Um bolo é igual a 3 ovos, 2 bolos igual a 6 ovos. E 3 bolos, quantos ovos ela vai gastar? 4 bolos, quantos ovos ela vai gastar? 5 bolos, quantos ovos? 6 bolos, quantos ovos? 7 bolos, quantos ovos? 8 bolos, quantos ovos? Tá difícil? Observe a sequência lá embaixo. A sequência numérica está lá embaixo, ó. De 3 ovos para 6 ovos. Qual é a sequência de 3 para 6? É de 3. É uma sequência de 3 em 3. Então, você vai fazer aqui embaixo uma sequência de 3 em 3 na quantidade dos ovos. E a nossa atividade chegou ao fim? Não, chegou ainda não. Tem mais uma. Tem mais dever. Que legal, né? Carolina está organizando seus brinquedos. Observe a sequência dos brinquedos que Caroline colocou nas prateleiras do seu quarto e responda.
Observe, tem um foguete, um dinossauro, um barco, tem aqui umas pecinhas de montar, um caminhãozinho, um ursinho, um carro, um elefante, uma boneca e um peão. Quais brinquedos está faltando na sequência B? Ela tirou 2 brinquedos da sequência. Quem está faltando? Quantos brinquedos tem na sequência A? Você vai contar os brinquedos da sequência A. Qual é o brinquedo que na contagem é o número 5? Você vai colocar o nome do brinquedo que na sequência aqui é o número 5. Agora sim, agora a nossa atividade chegou ao fim. E por hoje é só. Tchau!